Olá, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Que bom que você está conosco neste sábado, porque o programa hoje está riquíssimo, inclusive nutricionalmente falando. Claro, hoje a gente vai receber aqui nos nossos estúdios a nutricionista Mariane Padilha, que vai conversar conosco sobre o mês de junho, que é o mês em alusão à obesidade infantil. E claro, para falar de obesidade infantil, implica em falar da questão nutricional de uma vida inteira. E você fica conosco que o programa está muito bom. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e que bom que você está aí nos assistindo, dando essa audiência maravilhosa, porque o programa hoje está imperdível. Nós estamos aqui nos nossos estúdios com a nutricionista Mariane Padilha, que vai falar um pouco sobre obesidade infantil, mas muito além da obesidade infantil, que fatores estão associados ao estilo de vida que a gente vem levando e que as nossas crianças, sobretudo, estão sofrendo cada vez mais. E hoje a gente vai mostrar de uma forma muito prática como a nutrição é importante e determinante para a longevidade e qualidade de vida. O programa está imperdível e você vai ficar conosco até o final. Mariane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Catarina. Estamos aqui hoje de forma muito honrosa recebendo você como profissional referência aqui em Arco Verde para estar falando desse assunto que ainda é um pouco tímido, sobre nutrição. Quando a gente pensa em nutrição, antes de falar sobre a criança, sobre o bebê, você está gestante, a gente vai falar também sobre esse processo da nutrição, da importância da nutrição durante a gestação. Mas para que o nosso telespectador ele fique até o final do programa hoje, vamos começar falando da importância da nutrição como um todo, Mariane? Vamos lá. Então, gente, a nutrição, ela vem sendo cada vez mais apresentada hoje em dia, né, para realmente a sociedade. Hoje a gente tem uma conscientização maior da importância da alimentação saudável e isso para o público geral, né? Não só para as crianças, mas a gente precisa que os pais tenham consciência do que é ter uma alimentação saudável para o futuro dessa criança, até porque crianças que são obesas têm uma chance maior de serem adultos obesos também. E qual é o problema disso, Catarina? A questão do desenvolvimento, né, da probabilidade maior do desenvolvimento de doenças crônicas, outras doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes tipo 2, a hipertensão, problemas respiratórios. E essas doenças, elas podem aparecer até mesmo precocemente, na infância, na adolescência, e sem contar que se tornam também adultos mais suscetíveis ao aparecimento delas. É muito importante essa corresponsabilidade com você, papai, mamãe, você que está aí em casa assistindo. Por quê? Porque a criança não tem ainda o poder de escolha. Então, enquanto os pais têm o poder de escolher pelos filhos, cabe a eles a responsabilização sobre a alimentação, por exemplo. Exatamente, né? O contexto familiar, ele realmente é muito importante para o crescimento da criança em relação à nutrição, né? A nutrição infantil. Então, os pais, eles são espelhos para as crianças, por isso que é muito importante, né, os pais darem exemplo, terem realmente ali no dia a dia uma alimentação saudável para que a criança seja influenciada a ter também. A partir do momento em que a criança entra na introdução alimentar, né, ali a partir dos 6 meses, é onde vai começando a formar o paladar dela. Então, se a gente não apresenta alimentos açucarados, ela não vai saber o que é o açúcar. Então, quando ela começa a crescer, que vem aí a ter acesso maior aos alimentos industrializados, é que vai começando a criar suas preferências, mas isso quem tem controle são os pais. Então, por isso que a conscientização maior é para esse contexto familiar que ele faz realmente com que a criança passe a desenvolver hábitos saudáveis que não sejam adequados. Claro que existem outros fatores, né, que acabam contribuindo mais para essa obesidade infantil, como o fator genético. Então, pais que são obesos, a chance das crianças serem obesas também é muito grande. Além disso, a gente tem os fatores psicológicos, então ansiedade, estresse. Então, o manejo ali dos pais na educação de forma geral é muito importante. Então, é verdade nesse contexto psicológico que existe a fome
emocional? Com certeza, existe sim. A fome emocional, ela é muito presente, né? Que é onde vem essa questão da influência do estresse e ansiedade na criança. Então, crianças mais ansiosas, elas se tornam mais compulsivas. E essa compulsão nunca é por alimentos saudáveis, né? Uma criança que ela tá ansiosa, ela não quer comer uma banana. Ela quer comer os alimentos que trazem prazer, que são normalmente os alimentos açucarados, ricos em gorduras, que são realmente alimentos que não são saudáveis, né? Os famosos ultraprocessados, que é inclusive um dos maiores fatores para o desenvolvimento de obesidade infantil hoje em dia. E para além da obesidade, né? O risco que aumenta, o risco aumentado de desenvolver outras tantas doenças, inclusive os cânceres. Exatamente, que é uma das doenças crônicas não transmissíveis que a gente, quando não cuida da alimentação, a gente pode passar a desenvolver. Muitas pessoas acham que o câncer ela só vem diante de fatores genéticos. Mas não, tudo isso, a base de tudo isso é a nossa alimentação, né? A partir dela é que a gente passa a desenvolver problemas. Então, por isso que é importante a conscientização dessa alimentação saudável como um todo, né? Para que a criança cresça saudável, precisa desse ambiente familiar saudável, em que ela consiga entender a diferença do que é bom e do que não é, até porque essa introdução desses alimentos ultraprocessados, ele começa também a partir do marketing pesado da mídia, que é mais voltado para as crianças, porque é um público mais vulnerável. Então, o que é que acontece? Ali um alimento que é colorido, que tem personagens infantis, então faz com que o alimento fique mais atraente para a criança experimentar. E é por isso que a gente sempre tenta conscientizar os pais em relação a isso, porque o que é que acontece? Os pais querem praticidade, então preparar o lanche da criança não se torna interessante, por isso que aí vem também o consumo maior desses alimentos ultraprocessados. Então, entender que deve se inserir a alimentação mais natural possível na rotina da criança é muito importante. Viralizou aí, e não é de agora, já faz um bom tempo, a questão de descascar mais, desembalar menos. E é dentro dessa métrica que você está falando, né? Exatamente, né? A gente tem formas de inserir na alimentação da criança uma alimentação interessante para ela e que seja saudável, a gente mudando ali as formas de combinações, as formas dos alimentos de serem apresentadas com bichinhos. A gente tem forminhas de bichinhos que a gente pode deixar a alimentação mais atrativa para a criança. Claro que também existem produtos que são processados, que tem ali um contexto nutricional melhor, inclusive a gente vai mostrar hoje alguns. Sim. Então a gente consegue fazer essas trocas, até porque a gente sabe que no ambiente escolar vão ter outras crianças com esses alimentos que não são saudáveis. Então a criança às vezes se atrai pela embalagem. Então hoje em dia, graças a Deus, a indústria vem trazendo alimentos que podem ser substituídos. E que chamam a atenção da criança também. E que chamam a atenção da criança também. Então é importante também a gente estar falando aqui na questão da terceirização da criação, da educação dos nossos filhos, das nossas crianças. As crianças que são muito expostas à tela, por exemplo, elas vão ter um acesso mais precoce a esse tipo de informação. E é claro, a curiosidade infantil, ela vai querer até barganhar com você, porque criança é expert nisso. Você que tem criança sabe o quanto a criança barganha e, em tese, ela sempre ganha, o que está errado. Quem tem a palavra final, quem é para ter a palavra final em casa somos nós, os adultos. Mas os pais parecem que vêm perdendo a paciência. E é mais fácil entregar o que a criança pede do que negociar com essa criança de forma inteligente, por exemplo, essa troca. Exatamente, né? E você falou aí a questão das telas, então é até importante eu salientar a questão do quanto vem mudando essa questão do estilo de vida das crianças hoje em dia, né? Comparado a antigamente, em relação ao sedentarismo mesmo. Antes, as brincadeiras das crianças eram mais voltadas a correr, pular, dançar. Hoje é mais voltado para a tecnologia, para as telas. Então, se tornam mais ainda crianças sedentárias. Claro que a gente pode ali inserir em atividades físicas da escola e tudo mais, mas o contexto em casa também é interessante. Então, a gente conseguir deixar as crianças um pouquinho fora das telas também é importante para essa educação nutricional. Até porque a gente consegue deixar a criança mais ativa quando a gente estimula outras atividades para ela, né? E sem
contar que, como você falou, o acesso ali às telas fazem com que a criança se atraia a coisas que não são saudáveis, porque tem as publicidades, as propagandas desses produtos que não são saudáveis, ultraprocessados, que vão chamar a atenção até mesmo pelo ganho de um brinde. Então, alimentos que vêm com brindes chamam a atenção também. Então, tudo isso a gente precisa ver, os pais, né, no caso, para conseguir trabalhar bem essa educação nutricional em todos os aspectos, que a gente vê que não é só alimentação. A gente precisa cuidar desses outros pontos também. E é interessante como a mentalidade ainda precisa, né, ser trabalhada com relação à nutrição. Porque parece que quando a gente leva um lanche saudável para algum canto, parece que nós somos os errados. Exatamente. Andar com uma fruta, uma banana, castanhas. Uma vez a gente foi para a praia, eu fui para a praia e levei. E parecia que eu era um OVNI ali na praia, porque todo mundo se submetendo, se sujeitando a comer aquelas comidas, enfim. Uma opção minha foi levar, eu estava passando por um processo de reeducação alimentar, mas eu me senti extremamente desconfortável. Os olhares das pessoas me deixou desconfortável. Infelizmente é isso que acontece bastante, né? Já foi normalizado o consumo de alimentos que não são saudáveis, então acaba que a gente até fica querendo deixar de se socializar para não se sentir o estranho, né? E quando na verdade deveria ser o contrário, né? As pessoas aproveitarem, se motivarem e se espelharem para fazer o mesmo. É muito engraçado também, e isso preocupa, é uma preocupação. Não tem nada de engraçado, na verdade, é uma preocupação. Com relação ao refrigerante. As crianças têm cada vez mais precoce o acesso a refrigerante. E hoje, um adulto dizer, não tomo refrigerante, obrigada, eu não tomo refrigerante, e escolher uma água com gás para colocar uma fruta, ou escolher o próprio suco de fruta, ou só água, puramente a água, ainda causa estranheza em um restaurante, em uma mesa de bar, quando você está como adulto. Avalie uma criança no contexto escolar, Exatamente. que é tão vitimizado, né? A criança se sujeita a passar por bullying, a passar por quaisquer outros transtornos sociais. As outras crianças não reconhecem como normal o que era para ser absolutamente normal. Exatamente, educações diferentes, né? Que é o que sempre vai ter. Então, não só hoje, futuramente, sempre vai existir essa questão da mudança alimentar no ambiente escolar. Vão ter as crianças que são conscientizadas em casa e que não têm o consumo, não têm o acesso ao consumo desses alimentos que não são saudáveis, mas infelizmente a grande maioria tem. Então é salgadinho, biscoito recheado, refrigerante, sucos de caixinha. Então tudo isso, infelizmente, também faz com que as outras que buscam realmente ter um contexto mais saudável serem influenciadas também. Então por isso que a prática de campanhas para uma nutrição, uma alimentação saudável em escolas é importante também. É verdade. Então fica aqui o nosso convite a você, papai, mamãe, você gestor, você professor, de estar observando também no contexto escolar como é que essa alimentação das crianças está. Porque na minha época, e não faz tanto tempo assim, viu? A gente levava sim as lancheiras para a escola, mas chegava na escola era bombardeado por coxinha, pastel, refrigerante, o todinho. Tinha muito acesso a todinho. E a gente deixava eu deixava de lanchar o que a minha mãe mandava, preparava ali com todo o zelo, quer dizer, há 40 e poucos anos, 42 anos eu tenho, há 30 e poucos anos, a minha mãe já tinha essa preocupação de uma fruta, de um suco, mas é óbvio que a criança vai sempre, se não for bem trabalhado, se não for negociado, se a criança não entender, né, Mariana? Exatamente. Eu acredito que a grande lógica está no entendimento da criança. Exato, né? De ter realmente essa educação em casa primeiro, para a criança entender, né, a importância de dar preferência aos alimentos saudáveis, para que consiga levar isso para a escola também e saber dizer um não, por exemplo, né? Sempre vai ter um amiguinho ali oferecendo, querendo compartilhar do seu lanche, mas aquela criança que ela tem essa educação de casa, ela vai saber negar. Né? Eu dou até como exemplo as minhas sobrinhas. As minhas sobrinhas, elas não tomam refrigerante. Então, elas vão para aniversário, comem doce sim, faz parte também, mas não tomam refrigerante. Então, a criança que não tem esse hábito de casa, dificilmente vai ter, mesmo que seja oferecido em outros ambientes. É verdade. E vamos dar continuidade daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Então, você não muda nem de canal. Vai beber uma água e, afinal de contas, a gente está com uma nutricionista aqui
que vai também, inclusive, falar sobre água, e a gente volta daqui a pouco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência. Agradecer a você por toda a audiência, todos os sábados às 10 horas pontualmente aqui conosco. Agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Mariane, a gente falou no primeiro bloco sobre uma visão geral da importância da nutrição. Vamos falar, aproveitar inclusive que você está grávida, está muito mais sensível ao tema e à responsabilidade disso, de gerar uma vida e já ter a partir, acredito que até antes, né, desse preparo, como a mulher deve se preparar, porque também nós brasileiros não temos muito, e já falamos aqui algumas vezes sobre isso, o planejamento familiar e a importância do planejamento familiar reverbera inclusive na nutrição. Quando a mulher deseja engravidar, já deve sim começar a preparar o seu corpo para isso. Exatamente, né? Eu até converso muito isso no consultório com minhas pacientes que são tentantes, né? A importância da gente cuidar do nosso estilo de vida pré-concepção, né? A gente precisa realmente ter esse preparo. O estilo de vida que eu falo não é só voltado à alimentação, mas à atividade física, a controle de estresse, qualidade de sono. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado quando a gente quer realmente fazer de uma forma planejada. Claro que acontecem gestações que não foram planejadas, mas quando a gente consegue ter o planejamento, a gente consegue tanto ter uma gestação mais saudável, como tornar o nosso bebê mais saudável. E aí é onde também entra a questão da obesidade. Tem uma relação também com o manejo
do ganho de peso durante a gestação com o bebê que pode ter problemas futuros também de obesidade. Então, é importante a gente ter uma alimentação antes de engravidar, durante a gestação mais ainda, principalmente para conseguir com que o bebê tenha o ganho de peso ideal durante toda a gestação, para que não venha ter problemas de a mãe ter problemas, no caso, a gestante ter problemas de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, e enfim, que tudo isso faz com que se tenha risco de parto prematuro, risco de crianças de peso elevado realmente, o que faz com que se torne uma gravidez de mais risco ainda, né? E isso é importante para que se entenda o contexto de uma gestação saudável para se ter um filho saudável também, né? E essa questão do pós também, né? A gente teve o bebê, o aleitamento materno, é importante a gente entender o quanto isso influencia na nutrição da criança, né? Esse aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, a partir dos 6 meses, fazer a introdução alimentar correta, inclusive é um dos problemas, né, dos casos de obesidade no Brasil, essa questão de interromper o aleitamento materno exclusivo e adicionar até mesmo o consumo de alimentos industrializados desde os primeiros meses de vida. Então, até mesmo a introdução de leites de vaca e não de fórmulas, que normalmente é o que é indicado, porque claro que existem mães que não conseguem amamentar, né? É normal de acontecer em algumas mães. Então, para isso, precisa também de um acompanhamento de um especialista, que é algo que também faz com que esse número de casos de obesidade venha a crescer, porque os pais costumam levar as crianças ao médico, ao nutricionista, apenas em urgência, se tiver uma doença, ou se identificar já que a criança ali está tendo dificuldade nessa questão de perda de peso. Isso às vezes leva um tempo para o pai perceber, né? O pai perceber um ganho de peso exagerado da criança. Então, por isso que é importante entender esse cuidado desde a gestação até mesmo a introdução alimentar, o começo ali da introdução alimentar, que vai ser importante também. Você falou do leite, da oferta do leite de vaca e de fórmulas. Isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque você, mamãe, ou você, gestante que está em casa, precisa entender qual é a importância desse momento de você discernir e de você escolher entre uma coisa e outra. Já começa, inclusive, aí, Exatamente. no aleitamento. Exatamente. Quando a mãe realmente não consegue amamentar, né, precisa dessa orientação do profissional, no caso o pediatra, para inserir o ideal para o bebê, que normalmente são as fórmulas. E existem fórmulas diferentes, né? Existem bebês, inclusive, que depois começam a apresentar sintomas de APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, até mesmo precisa ser uma fórmula diferente. A mãe que amamenta e o bebê ainda assim apresenta essa APLV, ela tem que mudar toda a sua alimentação. Então, passar a ingerir alimentos que não sejam lácteos, que sejam de origem vegetal, por conta que passa para o leite materno. Então, existe aí vários pontos onde se torna interessante a gente ter para o nosso bebê, para a nossa criança, um acompanhamento de um especialista. E quando acontece já os casos de obesidade, né, o pediatra vai fazer o encaminhamento para o nutricionista, porque a gente, né, nós nutricionistas, somos nós que agimos ali realmente na orientação nutricional. O pediatra, ele dá o norte, claro, mas precisa ser encaminhado para o nutricionista. As estratégias nutricionais sempre com o profissional nutricionista. E você perceba aí em casa que a nutrição é também, para além de ser saúde, né, tá na base alimentar, a nutrição ela entra como uma prevenção. Prevenção para muitas doenças de fatores de risco, inclusive de causa-mortes, né? Exatamente, até porque a obesidade é uma dessas doenças que pode levar à morte, né? Até porque começa com a obesidade e depois vem o desenvolvimento de outras complicações, de outras comorbidades. Então, por isso que é importante entender que a nutrição, ela não vem como tratamento, ela tem que vir antes como prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Porque existem as outras doenças que às vezes tem por fator genético, mas a obesidade, ela vem da alimentação. Então, por isso que é importante os pais se conscientizarem nessa educação nutricional desde casa. Passou a fase do aleitamento materno. A criança agora, os pais vão se preparar para a introdução alimentar. Como é essa
essa mudança do aleitamento materno para a introdução alimentar? Como deve ser, de forma mais adequada? Então, primeiro que o aleitamento materno ele deve ser exclusivo até os 6 meses, né? Exclusivo que eu falo, para a partir dos 6 meses entrar com essa introdução alimentar. E aí, né, existem os alimentos que podem e não podem ser inseridos nesse momento. Então, os alimentos que a gente começa a fazer a introdução são as frutas, legumes, verduras, feijão, arroz, enfim. Só que sem a adição de sal, sem a adição de açúcar. Então, o açúcar, inclusive, Catarina, ele só deve ser ofertado à criança a partir dos 2 anos. Até os 2 anos não deve oferecer açúcar à criança. Mel. Nem mel. Porque tem mamães que eu sei, que a gente sempre está de olho em tudo, que, mas eu estou colocando mel. A criança não sabe, né, Mariane, o que é doce, o que é salgado. Exatamente. Então, a gente não pode estar estimulando esse paladar de forma precoce, porque vai trazer uma curiosidade e um vício. A gente sabe que a alimentação, ela é um vício. Exatamente, também, principalmente os alimentos ricos em açúcares, né? O açúcar, ele causa vício. Então, a partir do momento que a gente oferta a uma criança algo doce, ela vai passar a rejeitar aquilo que não é adoçado. Então, vai fazer com que a criança cada vez mais tenha um apetite voltado a coisas que não são saudáveis. Por isso que é interessante fazer essa introdução alimentar bem feita, né? Se você passa a oferecer a essa criança ali a partir dos 6 meses já alimentos que tenham sal, que tenham açúcar, a chance dela futuramente só querer alimentos que sejam assim é muito grande e é o que vai tornar uma criança mais suscetível a ter um excesso de peso. A gente, claro, entende um momento que não é um momento fácil, né? Nasce uma criança, nasce também uma mãe. Exatamente. Assim é a frase. E na prática a gente sabe que é dessa forma também. A gente sabe, entende, compreende que não é um momento fácil para a família. O contexto familiar todo muda de uma forma drástica, né? Mas a gente precisa também acolher você, mamãe, acolher você, papai, entendendo que é um momento extremamente desafiante, mas trazendo para você a consciência de que essas escolhas que são determinantes para uma vida inteira. Então, o foco nesses 2 primeiros anos, acredito que venha a ser um dos melhores presentes que os pais podem dar para um filho. Exatamente, até porque o paladar da criança, ele é formado ali até os 2 anos. Então, por isso que é importante esse cuidado maior durante esse tempo, porque a criança, ela vai ter suas preferências, claro, mas vai depender do que for ofertado a ela, né? Por isso que é importante a gente ter esse cuidado. Não estou querendo dizer que, nunca apresente um bolo, um brigadeiro. Inclusive, a criança deve conhecer para você saber explicar o que não é legal em excesso, né? A gente sabe que ser saudável é ter o equilíbrio e isso vai também para as crianças. Na prática, você falou muito bem colocado aí de não apresentar açúcar, a questão doce, né? Adocicada, nem inclusive o mel, até os 2 anos. Tem mais alguma recomendação que até os 2 anos não deve se apresentar à criança? Na verdade, Catarina, a recomendação maior dessa restrição seria mais para o açúcar. Mas, obviamente, que a gente tem que tentar evitar o consumo em excesso do sal, da gordura. Então, tentar apresentar à criança gorduras boas, como, por exemplo, utilizar o azeite no lugar do óleo, fazer uso de oleaginosas também, até porque chega o momento da introdução alimentar que a gente tem que apresentar os alimentos alergênicos, que é, por exemplo, amendoim, castanha. Então, esses alimentos a gente pode influenciar o consumo, só que também de maneira controlada, mesmo sendo fontes de boas gorduras. Então, sempre vai ser uma boa conversa com o profissional e sempre também, inclusive, levar essa criança, né? Não é só a mãe que vai aprender, mas lá no consultório, a nutricionista vai ter estratégias para negociar com a sua criança, com o seu filho, para que você chegue em casa já com esse aporte do profissional. Então, vai estar sempre... Lembra que tia Mariane, ou qualquer que seja a tia, tá? Ou o tio, falou que é mais inteligente. Eu gosto muito disso, né? Da negociação para a criança e o ganha-ganha, né? Você se alimentou corretamente, então você vai ganhar, pode até negociar meia hora de brincadeira, enfim, exato. Acredito que vale. A gente tem que ter aquele joguinho de cintura, né? Até porque ali a criança, às vezes, dependendo da idade, não entende muito. Então, a gente tem que fazer isso de maneira lúdica, né? E é muito importante essa conscientização, né? De
buscar influenciar a criança a ter hábitos saudáveis, porque, infelizmente, esses casos de obesidade infantil, eles vêm sendo muito crescentes. Inclusive, Catarina, esse ano, em março, foi publicado o Atlas Mundial de Obesidade 2024, pela Federação Mundial da Obesidade, que nele mostra tanto dados atuais da doença, como também projeções para os próximos anos. E foi visto que nas últimas décadas teve um aumento, o aumento de sobrepeso e obesidade quadruplicou. Muito, então, né? percebe o quanto é importante, o quanto é necessário, né, a gente buscar baixar esses casos, porque crianças obesas podem se tornar adultos obesos. Então, a gente vai fazer com que o crescimento do aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis seja maior ainda. E a criança, ela é um repetidor. Você vê que a criança hoje está colocando batom, está se maquiando, por quê? Porque ela está vendo a mãe ou alguém fazer aquilo ali. Então, por repetição, se a criança está vendo você, por exemplo, consumir refrigerante, não só num domingo, mas consumir refrigerante de forma rotineira, como também não está vendo você comer fruta, comer vegetais, comer legumes, comer uma salada, como é que você vai querer vender essa ideia para a sua criança? Exatamente, né? Realmente o costume de casa vai à praça. Vai à praça. Então, é importante a gente se conscientizar, porque esses dados, inclusive do Atlas, eles foram assim alarmantes, né? Mostra, inclusive, que cerca de mais de 700 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos até 2035 terão obesidade. Então, imagina, né? A gente podendo intervir isso, a gente podendo colocar em prática políticas públicas que sejam voltadas à conscientização da alimentação saudável em escolas, a conscientização também de atividades físicas para não ter o sedentarismo, que também é importante. Então, a gente tem como fazer nossa parte para que esses números deixem de crescer. E sobre como fazer a nossa parte, a gente vai fazer no próximo bloco de uma maneira muito prática aqui nos nossos estúdios. E claro, você continua conosco, a gente vai para um breve intervalo, eu volto daqui a pouco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta para mais um bloco aqui do Saúde em Evidência e agora mostrar para vocês de uma forma super prática as dicas da Nutri, para você, mamãe, você, papai, e você também, criança que está nos assistindo, criança, adolescente e inclusive adulto também, né? Exatamente. Já vai passar uma vergonhazinha agora quando a Nutri estiver aqui explicando entre uma coisa e outra, sobretudo para o público infantil.
Vamos lá, Mariane, fique à vontade. Então, eu resolvi trazer aqui um pouquinho para vocês de opções, né, que a gente pode ofertar para as nossas crianças, como lanches, né? Tanto lanches para levar para a lancheira, como também lanches para fazer em casa, né? Aquela velha negociação que você estava falando. Como eu tinha falado, na escola, no ambiente escolar, sempre vão ter os amiguinhos com alimentos ultraprocessados. E a indústria tem cada vez mais evoluído em relação a trazer novidades em relação a isso, para alimentos industrializados um pouco mais saudáveis. Claro que, Catarina, 100% saudáveis não vão ser, né? 100% saudáveis são os alimentos in natura, as frutas, os legumes, verduras, vegetais, mas infelizmente esses alimentos, pelo menos a grande maioria, pode estragar na lancheira da criança. Então a gente tem que tentar ali procurar realmente colocar os alimentos que a gente consegue ter uma durabilidade maior. Então vamos lá, né? Primeiro, o que eu sempre indico é não deixar de ter fruta na lancheira. Então aqui a gente trouxe algumas frutas que elas não ficam ruins, né? O morango, a goiaba, a uva, a maçã e a banana, né? Frutas, por exemplo, a banana na casca, porque ela pode oxidar se a gente manda ela cortada. Então a gente tem que ter esse manejo também, porque senão a criança acaba aqui, na hora de comer, não vai querer, caso ela não esteja legal. Então, além da fruta, a gente também pode aproveitar e associar com algum industrializado do bem, que são aqui esses que eu trouxe, né? Alguns dos que eu trouxe, na verdade. Porque existem outras, a indústria tem aí uma variedade muito grande de alimentos que são alimentos mais saudáveis comparado a outros, como por exemplo, aquele velho suco de caixinha que eu falei, né? O suco de caixinha é muito presente na alimentação da criança, principalmente na escola. Então, eu trouxe aqui a opção de 2 sabores, né? Que são sucos que têm apenas a fruta, é um suco concentrado de uva e de laranja. Então, tem um coloridinho que chama a atenção da criança. Então, isso aqui já vai ajudar também a colocar na lancheira, né? Claro que tem mães que colocam um suco natural e também é tranquilo da gente fazer isso, mas a criança vai ver ali os outros amiguinhos consumindo os de caixinha colorida. Então, isso aqui é uma ótima opção. O velho salgadinho, a gente tem aqui, ó, 2 opções de snacks, né, de salgadinhos, né, que a gente pode estar colocando em substituição desses outros que não são tão saudáveis, né, que na verdade não são saudáveis. Esses aqui, alguns não têm adição de sal e, enfim, são opções legais também. Aqui também para os menores, para os pequenininhos, a gente tem a opção de biscoito de arroz, que ele é adoçado com suco de maçã. Então, ele é adoçado sim, mas de uma maneira mais natural, mais saudável. Os cookies também, que a gente tem cookies aqui, que é 0 açúcar. Então, a gente tem como inserir, né, esses alimentos que são mais atrativos para a criança de uma maneira mais saudável. Claro que cookies, por exemplo, a gente tem algumas receitinhas que a gente pode fazer. Era o que eu ia perguntar agora. É muito bom também essa estratégia da criança participar do processo de fazer a comida que vai consumir. Exatamente. É interessante os pais trazerem, né, o ambiente familiar e isso, a interação da criança na hora do preparo, porque aí ela vai ver, vai achar interessante. Inclusive, eu trouxe aqui esses bolinhos, né, que foram eu que fiz, como exemplo, né, eu não trouxe uma receita de cookie, mas eu trouxe uma receita de bolinho, que aí a criança pode fazer junto com os pais, né. Eu trouxe aqui uma opção, essa aqui tá sem calda, sem cobertura, é uma opção para crianças menores de 2 anos que não foi adoçada. Aqui só tem banana, ovo e aveia e o cacau 100%. Já vamos aproveitar que ela disse que vai dar a receita e já vamos pedir a receita. Já fala aí como é que faz. Vamos lá. Aqui a gente coloca uma banana, um ovo, bota o fermento, coloca também o cacau 100% e a aveia, farinha de aveia. Mexe, leva para o micro-ondas, em uma forminha que seja de silicone, por cerca de, dependendo do tamanho da forminha, porque como essa é pequenininha, foi cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos no micro-ondas. Bem rápido. Bem então, rápido. Já não tem desculpa, mamãe. Exatamente. Da demora do preparo. E aí, esse aqui, sem a cobertura, foi justamente uma opção que eu fiz para crianças menores de 2 anos. Já esses 2 aqui, eu adicionei o mel para adoçar e ainda coloquei um pouquinho de canela também para dar um sabor diferente. E aqui por cima é coco ralado sem açúcar. Não que nesse outro, para menores de 2 anos, não pudesse o coco ralado, não pudesse a canela, mas eu fiz diferente para poder trazer uma opção diferente para os maiores de 2 anos. Tem diferença entre o fermento e o bicarbonato de sódio ou a mamãe pode usar o fermento mesmo?
Pode usar o fermento. Pode usar o Pode, fermento. até porque a gente coloca pouquinho. Na verdade, nessa receita, gente, não é obrigatório o fermento, né? O fermento ele só vai ajudar realmente a inchar. A gente tem como fazer essa receita, inclusive essa que eu passei nessas quantidades, sem a adição do fermento. Eu coloquei mais para render. E vai ficar mais com a aparência do bolo que a criança convive mais com ele, né? Mais Exatamente, fofinho. mais fofinho, exato. Mas fica uma delícia. E se a gente coloca uma banana que ela tá bem madura, então não tem nem a necessidade de adoçar, né? A criança vai gostar do mesmo jeito pelo doce da banana. Então aquela banana que já tá aí esquecida, meio que esquecida na fruteira, meio escurecendo ou totalmente escurecida, Tem é uma salvação. banana que tem salvação Exatamente. e que vai virar uma receita. E eu sempre justamente indico as mais maduras para fazer essas receitinhas, para que a Quanto gente mais não madura, sinta... mais adocicada ela Exatamente, fica. para a gente não sentir a necessidade de adoçar. Porque aqui no lugar do mel, a gente poderia inclusive ter utilizado um adoçante natural como o xilitol, mas se a banana estiver bem madura, nem necessitaria de nada. Eu coloquei realmente para poder trazer como opção, né, essa questão de poder adoçar de uma forma mais saudável. Eu escolhi o mel, mas poderia ser o xilitol. E é importante também falar, a criança, ela não sabe, a menos que você apresente, ela não sabe aquilo que está doce, muito doce ou pouco doce. Então, não é a minha métrica que vai determinar uma receita para um filho meu. Exatamente. Porque ali eu vou achar, claro que a gente se provar, o adulto que já é acostumado com o doce, vai provar e vai achar que não está tão doce, mas a criança ela não sabe, né, Mariana? Exato, vai depender realmente dessa educação, né? Dessa educação nutricional em casa. Quando a gente não oferta, ele não sabe. Então, para eles vai estar maravilhoso, principalmente se a banana estiver bem docinha. Então, apresentar alimentos de formas diferentes, de maneira saudável, é interessante, porque aqui a gente tem a banana, a gente tem o ovo, então a gente consegue trazer formas diferentes, conforme eu tinha falado antes, né? De trazer o alimento para a mesa da criança. Então, no dia a dia, é claro que a doutora vai sempre preferir que a gente oferte Exato, isso aqui para as justo. crianças. Mas aqui a gente tem opções para quando vai sair, né, de uma forma mais prática também. Exato. Quando a criança for para um piquenique, vai estudar na casa do colega, vai fazer um trabalho na casa do colega, a gente sabe que ela vai ser submetida ali a outras ofertas. Então já é uma forma também da criança estar com essa independência de aprender também a dizer os nãos, né? Exatamente. Quando não né? está em casa. Hoje a gente tem opções, né? Antigamente não, era mais restrito, a gente só tinha realmente o suquinho de caixinha que não era saudável. Mas hoje, como a gente tem opções, dá pra gente dar aquela incrementada. Mas obviamente que nada exclui os alimentos que são in natura, né? Inclusive a gente trouxe aqui outra opção que dá para levar na lancheira da criança, né? Que é o sanduíche natural, né? Claro que aqui o pão, ele não é aquele pão mais natural, mas um pão integral com frango misturado com requeijão light ou com creme de ricota. A gente pode inserir aqui uma saladinha, uma cenoura, um alface, um tomate. Então, a gente tem como ofertar para substituir os lanches salgados que normalmente tem nas escolas, né? Os pastéis, as coxinhas. E hoje a gente tem muito acesso às receitas, então é fácil também, é simples de estar fazendo até uma coxinha Exato. Saudável com a criança em casa. Uma coxinha de batata né? doce, porque realmente a gente tem como, mas infelizmente a praticidade atrai mais os pais, né? Então por isso que eu até trouxe uma receitinha mais prática para mostrar que é possível, sem dar tanto trabalho. Foi excelente. E quando a gente vem aqui para as opções de frutas, tem alguma fruta que é importante que a mãe oferte por causa dos benefícios dessa fruta? Todas elas, Todas Catarina, elas. Porque a gente tem aí uma leva de vitaminas e minerais que algumas estão presentes só em uma fruta específica, mas por isso que é importante a gente ofertar todas, para que a gente consiga realmente, de maneira geral, ofertar todas as vitaminas necessárias para a criança. Perfeito. Com relação a ovo, a proteína, qual é a melhor forma de você, mamãe, papai, que está em casa, poder ofertar essa criança? A gente sempre recomenda, inclusive o ovo é um alimento alergênico. Então, é um alimento que a criança, quando começa a introdução alimentar, ela pode apresentar uma alergia. Inclusive, eu tenho pacientes mamães que vão para mim porque precisam ajustar a alimentação, porque não está podendo comer ovo porque a criança apresentou alergia ao ovo. Então, a gente, a partir da introdução alimentar, começa a ofertar o ovo, o frango. Então, todas as proteínas são importantes, ovo, frango, carne vermelha, o peixe também. Então, a gente precisa ofertar a variedade completa dessas proteínas, só que com preparação
saudável. Então, é mais do que uma questão de praticidade. Precisa se entender a nutrição na sua complexidade e como uma forma de prevenir muitas doenças. Por exemplo, eu estava olhando aqui para a banana e lembrei de uma postagem que eu vi no Instagram sobre aquelas... chamar de quê? De filepas? Sim, que não tem sei, na banana. que tem na banana, que eu não sabia e que descobri um dia desse pela internet, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as informações também que a gente consome na internet, de que é importante comer aquilo ali. Eu simplesmente descascava e aquelas filepazinhas eu jogava fora. E já tem aí vídeos viralizando, fotos viralizando, que é importante fazer o consumo daquilo ali. É verdade que muitos dos minerais e das vitaminas estão presentes nas cascas das frutas e dos vegetais? Principalmente as fibras, né? Por isso que em um suco, dependendo de qual for, né? Tem fruta que realmente a gente não consegue processar com a casca, mas é preferível que não seja coado, justamente porque a gente consegue uma concentração maior de fibras ali. Então, mais informações a gente vai continuar com vocês no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta para mais um bloco e agora o último bloco desse programa tão interessante. E que bom que você está aqui conosco, na nossa audiência. Que bom também que nós temos os nossos apoiadores. Agradecer a todos eles: Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Lojas LW, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Mariane, a gente terminou o terceiro bloco falando aqui, mostrando essa mesa, essa bancada nunca esteve tão colorida e bonita como está, e cheirosa. Se pudesse passar o cheiro para vocês, eu quero dizer que essa goiaba tá num perfume. Divina, que a gravidinha ali já tá com vontade de comer a goiaba, vai comer daqui a pouquinho. Mas algo que não está aqui, que chamou a minha atenção, que é uma das predileções das crianças, que é o tal do achocolatado. Aquele famoso todinho que as mamães sabem que é um desafio tirar das crianças ou não ofertar a nossas crianças. Tem uma estratégia para que a gente esteja fazendo em casa? Tem sim, a gente tem como fazer uma substituição legal, né? Para substituir esses achocolatados adocicados, que às vezes não tem só adição de açúcar, mas também de outros componentes. A gente pode, inclusive, substituir pelo uso de um leite integral ou desnatado com a adição do cacau em pó, né? E esse cacau em pó vai depender ali do paladar da criança, ele pode ir de 50% a 100% e dependendo da idade da criança, dá até para dar uma adoçadazinha ou com o próprio mel
ou com o xilitol, que é um adoçante natural. E além disso, também eu não trouxe, mas a indústria tem uma opção também saudável desse achocolatado. Uma das marcas que eu conheço, né, é da Tal da Castanha, que é o leite de castanha achocolatado. Então é uma opção legal. Tem outras marcas também, claro, mas aqui em Arco Verde a gente consegue encontrar esse da Tal da Castanha, que também consegue encontrar tanto nessa versão, né, pequenininha para levar como na de na litro. lancheira, como na de litro, exatamente. Então já é uma estratégia bacana aí para você que está em casa. E sabendo também que a produção caseira também fica bem gostoso, fica bem interessante, porque faz com que os pais tenham essa interação com a criança, né? A criança vai estar pegando no alimento também. Exatamente, pegando, manuseando. Para a criança isso é interessante, né? Até porque trazer a criança para esse ambiente em que ela consegue preparar o seu alimento, ela vai gostar. E a gente trazer também opções de receitas em que ela consiga ser inserida nesse contexto é bom, porque aí você pode trazer formas diferentes de apresentação, né? As frutas a gente tem como cortar em formatos de bichinhos, a gente tem como fazer o pão e colocar uma forminha de Mickey, de Minnie para ficar no formato. Tudo isso atrai a criança e trazer ela para essa preparação também é interessante. Ok, com relação aqui à parte das frutas, a parte dos lanches como um todo, tem mais alguma coisa que você queira falar? Então, em relação aos lanches, o que eu quero realmente é conscientizar os pais, né, de apresentar o que for mais saudável possível, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem como inserir hoje em dia esses industrializados do bem, então ajuda bastante, mas não esquecer que a gente não pode deixar de excluir os alimentos in natura. Então, se vai colocar na lancheira de uma criança para levar para a escola ou para algum lugar, coloca a fruta também, mesmo que coloque o salgadinho aqui mais saudável, coloca a fruta também acompanhando. Então, sempre trazer, Catarina, essa variedade, tanto do alimento in natura como do alimento processado mais saudável, é interessante a junção. Quanto mais cedo a gente está vendo que as crianças, até pelo acesso às informações, elas estão negociando também com a gente mais cedo. Então, se a criança, a gente pode negociar dessa forma, se a criança comer a porção de fruta, aí vai ter acesso a um salgadinho daquele. Exatamente. A gente pode fazer essa negociação de uma maneira saudável, né? A gente não pode forçar a criança a fazer por conta do outro alimento. Mas a gente conseguir ter esse jogo de cintura de convencer também é interessante, porque às vezes nem sempre a criança vai querer ali realmente ceder. Então a gente tem que ter, né, essas armas na mão também. É verdade. Me diga uma coisa, tem uma regularidade com que espaçamento de tempo essa mamãe que está em casa nos assistindo com a sua criança deve ir para o consultório de um nutricionista? Então, primeiro, né, a conscientização que a gente faz é de ter esse acompanhamento com profissionais especializados. Então, a visita regular ao pediatra também é interessante. Essa questão da visita ao nutricionista também é interessante. E aí, a depender de como tiver realmente a situação nutricional da criança, nem precisa de visitas ao consultório muito recorrentes. Pode ser de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Agora, uma criança que já está com obesidade é que precisa realmente de um cuidado maior, onde precisa de uma frequência maior, tanto no consultório pediátrico quanto no consultório nutricional. E é claro que você que está aí em casa já está dizendo, Catarina, como a gente encontra a doutora Mariane aqui em Arco Verde? Ela só está atendendo aqui em Arco Verde. Atualmente só em Arco Verde. Está atendendo em Arco Verde, então já fique aí livre, Mariana, para usar as nossas câmeras para estar passando o contato da clínica, o teu Instagram profissional também. Fique bem à vontade que o pessoal me cobra e Deus me livre de não abrir esse espaço para vocês. Então, gente, atualmente eu atendo na Clínica Versa, que fica ali em frente à Neuroimagem. Vocês conseguem encontrar meu Instagram no Padilha Nutri, ou também no Instagram da Versa, Clínica Versa. E meu telefone para contato é DDD 87 998 10 39 18. Eu estou disposta a cuidar de vocês. Precisamos encerrar o nosso tempo aqui, está de fato bem apertadinho, mas tem um minutinho aí, Mariane, para você. Eu sempre digo que é um minutinho de puxar a orelha, de chamar, de convocar quem está em casa para um novo estilo de vida. Fique à vontade, eu quero agradecer a sua presença hoje aqui, enriquecendo
esta manhã de sábado. Volte sempre, a casa é sua, a gente vai estar sempre de portas abertas para receber você aqui. Muito obrigada por ter vindo hoje e já aproveite aí, se despeça do público e outras vezes Mariane vai vir para cá também, tá bom? Primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Foi um prazer estar aqui trazendo um pouquinho da nutrição para vocês, da importância da alimentação saudável, e eu queria deixar o alerta, né, para os papais para terem esse cuidado com a alimentação dos seus filhos. Vejam o quanto é alarmante o número de crescimento de obesidade no nosso país e no mundo. Então a gente tem como fazer a nossa parte. Então aproveitem essas informações e comecem a procurar mais informações, comecem a procurar a busca de profissionais para ajudar nesse contexto, tanto da educação nutricional em casa, como também de educação nutricional na escola. E o nosso muito obrigada a você que ficou conosco até o final desse programa. E sábado que vem, claro, pontualmente às 10 horas a gente tem um encontro marcado. Até lá então!